João capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 15. Vamos ler aqui sobre o diálogo de Jesus a um homem religioso, um homem respeitado na nação de Israel, um homem que conhecia a palavra, mas um homem que precisava nascer de novo. João capítulo 3, versos de 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? É claro que você já percebeu, Jesus deixa uma dica aqui no texto. O que significa o novo nascimento? E é sobre esse assunto que eu quero tratar com você. O que eu vou falar aqui não é algo secundário, é algo essencial, é algo vital, porque o tempo que eu tenho de igreja não me garante salvação, e outros requisitos mais que nós alcançamos aqui nessa terra não nos garante salvação. A Bíblia diz que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus é mais enfático, mais profundo. Ele diz: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, a sua religião ela é vã, absolutamente vazia. Não basta ser uma pessoa zelosa, não basta ser uma pessoa religiosa. E interessante aqui que Jesus não vai tratar sobre o Novo Testamento com Zaqueu, aquele homem que mesmo fala: olha, se eu defraudei alguém, eu restituo 10 vezes mais. Ele não vai tratar sobre o novo nascimento com aquele ladrão da cruz, que passou a vida roubando, quem sabe matando, dentro das coisas erradas. Jesus não fala sobre o novo nascimento com esse camarada. Ele não fala também do novo nascimento daquela mulher samaritana que ele já havia passado por 5 divórcios, e o homem com quem ela estava vivendo naquele momento, aquele se encontra com Jesus no Porto de Jacó, não era o marido dela. Ele não fala com essas 3 pessoas que estavam à margem da sociedade. Não, ele fala sobre o novo nascimento com um homem religioso, um homem bem visto, um homem bem quisto na sociedade, um homem decente. Esse homem ele era um mestre em Israel, ele fazia parte do Sinédrio, o concílio mais importante da nação. 71 pessoas, 71 homens da nação, apenas 71 compunham esse concílio, e ali estava Nicodemos fazendo parte dele. O homem que era membro desse Sinédrio, o homem que dava o dízimo dele, era fiel, como você tem sido. Portanto, é sobre isso que eu quero tratar com você essa noite, sobre o novo nascimento.
Eu destaco aqui nesse texto 4 pontos importantes. Eu gostaria de ter a sua atenção neste momento, porque, como eu disse no início, repito agora, reitero que esse assunto, ele é fundamental. O entendimento dele, da prática desse assunto, depende a minha, a sua, a nossa salvação. Primeiro ponto que eu quero expor aqui é a necessidade do novo nascimento. E aí surge uma pergunta em cima do próprio tema desse primeiro tópico: por que você precisa nascer de novo? Romanos 3,23 diz que todos pecaram e excluídos estão da glória de Deus. Isaías verso 59:2, o profeta diz, a boca de Deus fala da boca do profeta: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E voltando para Romanos, capítulo 6, versículo 23, parte A, nós vemos a consequência do pecado, o pagamento que o pecador recebe se não se converter. Diz a parte A: mas o salário do pecado é a morte. Então por que nós precisamos de novo nascimento? Por que todo ser humano precisa nascer de novo? Porque pecamos contra Deus, fomos destituídos da glória de Deus, e portanto, se não nascermos de novo, não podemos ser salvos. Como disse, o tempo de igreja não te garante isso, mas a sua fé em Jesus. A nossa inclinação, a inclinação do meu e do seu coração é contra Deus, totalmente contra Deus. Você não consegue produzir em você mesmo, por mais inteligente que seja, por mais honesto que seja, por mais reto que seja nessa terra, o novo nascimento. A igreja não pode realizar isso. Você não pode mudar a sua própria vida, você não pode mudar a sua própria história. Está além de você. A nossa natureza é caída, é pecaminosa, e deixados a nós mesmos, nós estamos terrivelmente perdidos. Portanto, se você não nascer de novo, as coisas de Deus vão entediar você. Sim, essa palavra, vão entediar você. Você vai se cansar, porque o religioso se cansa, mas o servo de Deus, ele anda, ele corre, ele voa e não se cansa, porque as suas forças são renovadas em Cristo. Você não vai ter prazer nas coisas de Deus. Aquele que não nasceu de novo pode até frequentar a igreja, pode até fazer parte da igreja, mas ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele faz por fazer, faz de forma mecânica, porque o prazer do pecador está no pecado. Se você não nascer de novo, você só vai ter prazer naquilo que entristece o coração dele, o coração de Deus. E por que nascer de novo? Porque muito, isso aqui é importante, irmão. Isso aqui atinge a igreja em cheio. Esse é um ponto em que muitos cristãos estão errando, se enganando. Por que precisam nascer de novo? Porque muitos têm uma fé apenas intelectual, uma fé no poder de Deus, naquilo que Deus pode fazer, uma fé nos milagres, e nada disso é suficiente para mim e para a sua salvação. Observe o que diz em João, capítulo 2, versos 23 a 25. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles. Não, o próprio texto está dizendo, porque conhecia todos. E ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza. Irmão, naquele momento Jesus realizou muitos sinais ali, depois da festa. Muitos creram nele, creram por causa do que ele fez, não porque ele era. E aqui está o segredo para você nascer de novo. Você não tem que crer apenas no que Jesus faz, você tem que crer no que ele é. Ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é aquele que antes da criação já existia, ele é incriado, ele é consubstancial com o Pai, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Alfa e o Ômega de todas as coisas. Você não tem que crer apenas no resultado da ação de Deus, mas no Deus que faz. Ele canta lá. Em que você tem crido? Muita gente tem uma fé apenas intelectual e emocional, se emociona, que milagre, que bênção, olha só dons, isso é maravilhoso, isso faz parte, isso está
dentro, mas isso não é o principal. O principal é Ele. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor dos senhores. Irmãos, eu me tenho como antiquado, mas eu odeio a palavra campanha, porque essa palavra só atrai pessoas interesseiras. Tem uma senhora que trabalha na limpeza, acontece quantas vezes, vou repetir, quem não ouviu vai saber agora. Ela, conversando comigo na sexta-feira, isso é muito simpático, muito dócil, e eu conversando com ela, você fala de Jesus para ela. Ela tem uma brecha. Ela falou, não, meu filho, eu vou na igreja, eu vou, inclusive hoje eu vou também. Aí, meu pode ser, mas eu vou lá na igreja. Eu vou falar, não, aqui na igreja tal. Ok, mano, que bênção. O que você faz lá? Não, eu vou lá porque hoje é dia de campanha. Mas e domingo? Na escola domingo? Não, domingo não dá não, porque sábado tem o forrozinho, não dá para ir na igreja no domingo. Ela vai na igreja buscar bênção. E Deus abençoa porque Deus é misericordioso. Mas o fato de Deus abençoar não quer dizer que você nasceu de novo, não quer dizer que você vai para o céu. Isso é profundo, irmãos. Você já nasceu de novo? Ou você continua religioso? Você ama o quê ou você ama quem? As pessoas estão atrás do que Deus pode dar. Você tem que estar atrás do Deus que dá. Ele deu tudo que ele tinha, irmão. Ele não tem nada para te dar mais. Não tem nada maior para dar do que ele te deu. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te deu tudo. O que você tem dado para ele? E aí, irmãos, Nicodemos, ainda dentro do primeiro campo, ele fala: vem de que tu vem, tu é de Deus, tu é da parte de Deus. Ele começa a querer enaltecer Jesus, mas querer elogiar Jesus. Jesus, irmãos, ele é onisciente, ele sonda o seu coração. Antes que a palavra venha na sua boca, ele já sabe o que você vai falar. Então Jesus vai dar uma cepada. Não me interessa. Ele está dizendo assim: não me interessa. É como dessa forma. Nicodemos, em verdade te digo, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, Jesus não se deixa impressionar. Nós nos impressionamos com qualquer coisa. Ouvimos um louvor nos quebrantando, daqui a pouco nos enxugando as lágrimas. Alguém falava a palavra bonita, a gente baba. Jesus não, irmãos. Ele não se impressiona com o que você faz, não se impressiona com o que você fala, ele se impressiona com o que você é. E se você não fosse novo, não tiver passado pelo novo nascimento, se você não nascer de novo, você não consegue impressionar Deus. Em verdade, eu te digo que se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Eu não estou falando assim, olha, Nicodemos, se você quiser nascer de novo, nasce, você está bonito no reino, para você chegar perto do Pai. Aqueles que nascem de novo ficam mais perto do trono. Quem não nasce fica falando: não é isso, não é isso. Isso aqui não é sugestão, é uma imposição. Isso aqui é prerrogativa. Olha, se você não nascer, você não entra no meu reino. Lá tem um lugar que Deus preparou. Lá para quem nasceu de novo. Então por que nasceu de novo? Porque somos pecadores e precisamos desesperadamente de Deus. Você quer saber se você é salvo? Pega no dia que você levantou a mão para Jesus e disse que aceitava ele. Lá para cá você mudou? Suas palavras mudaram, suas atitudes mudaram, as coisas que você fazia você não faz mais. Ou está tudo igual? Está tudo igual a você mesmo, você não mudou. Se você não mudou, você precisa mudar. E essa noite Deus está dizendo: essa noite eu posso te transformar. Segunda coisa, primeira, a necessidade de nascer de novo. Segunda coisa, a natureza do novo nascimento, a essência do novo nascimento. Primeira coisa, então, o que o novo nascimento não é? A negativa primeiro. O que o novo nascimento não é? Irmãos, a primeira coisa que Jesus esclarece: que nascer de novo não significa ser bem sucedido. Riqueza não é sinônimo de novo nascimento. Se você for lá no capítulo 19 de João, no versículo 39, você vai ver que Nicodemos, ele levou 100 libras de óleo para poder ungir o corpo de Jesus. E para comprar isso não tem dinheiro. Então esse texto nos informa de forma indireta que Nicodemos tinha posse. Ele tinha realmente, mas mesmo tendo posse, mesmo tendo dinheiro, mesmo sendo rico, ele não
havia nascido de novo ainda. É claro que Deus pode abençoar, a riqueza não é pecado, toda a riqueza vem de Deus. Irmãos, novo nascimento não significa ter grande conhecimento de Bíblia. Por favor, não estou aqui fazendo apologia para ninguém ler Bíblia, pelo contrário, o que eu mais insisto aqui, o que eu mais falo aqui na igreja é: leia a sua Bíblia, estude a palavra de Deus. Mas o fato do conhecimento em si, só da palavra, não te garante salvação. João, olha só, Jesus vai em cima de Nicodemos, ele vai no verso 10, Jesus fala o seguinte: Jesus chama Nicodemos de mestre. Ele fala: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Irmãos, Nicodemos não era mestre em matemática, não era mestre em ciências ou ciências humanas, não, ele era mestre de Bíblia. Ele compunha o sinédrio, ele ali tinha esse conhecimento, no mínimo um sacerdote. Ele era um doutor em teologia daquela época, ele era um PhD da época, ele era um professor de teologia da época, ele ensinava muita gente. E Jesus fala: rapaz, você conhece tanto, mas não sabe nada de mim. Quantas pessoas aí fora conhecem a palavra, mas a palavra não conhece eles? Eu preciso meditar na palavra, mas a palavra precisa ler meu coração, sondar meu coração. Você está cantando, Deus sabe se você está adorando. Irmãos, o que eu entendo aqui? Se um cara desse, que era mestre de teologia, que ia se ver a dele, eu devo ser danico no conhecimento da Bíblia. E eu tenho, porque eu estudo muito, vocês sabem disso. Mas o que eu entendo aqui, cara, é que conhecer a Bíblia apenas não nos garante salvação. Ser professor de escola bíblica dominical não quer dizer que você é salvo. Ser pregador do Evangelho não quer dizer que você é salvo. Lembra lá no juízo final? Senhor, eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, expulsei demônio em teu nome. Não, Senhor, sai daqui que eu não sei quem você é. Não sei quem você é. Irmão, Deus usa quem quer, do jeito que quer. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Se você não quer deixar a sua boca ser usada por Deus, Deus usa. Lembra Balaão? Balaão era profeta, e Deus usou um missionário estranho para falar com ele, usou um jumento para falar com ele, porque só um jumento entende a linguagem do outro jumento. E tem muito crente que desculpa que é como um jumento espiritual, não quer aprender, não quer entender, bate. E o que Jesus falou para Paulo, quando Paulo veio para Damasco para poder prender mais cristãos? Paulo, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Ou seja, aguilhão é no ferro pontudo. E Deus está falando: rapaz, você está dando soco na ponta do ferro, você vai se lascar, cara. É isso. E às vezes a pessoa está desse jeito, dando murro em ponto de faca, indo para o abismo, chamando do abismo. E Deus está falando com você essa noite, está falando no seu coração. E a pessoa continua. Se Deus não for lá, meter a mão e não tirar, ela vai para o inferno. Novo nascimento também, irmãos, não significa ser uma pessoa profundamente religiosa. Acabei de falar, Nicodemos era mestre, mas não era salvo. Olha o que diz o versículo 1 que nós vemos: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, vírgula, um dos principais. Tem muita gente grande no Evangelho que é nanico no céu, é venerado, até idolatrado aqui, arrasta multidões, mas que Deus não conhece. E se Deus não conhece, está fora da lista. Deus te conhece, meu irmão. Deus te conhece, meu irmão. Deus sabe quem você é. Novo nascimento não significa ser profundamente religioso. Por isso agora os fariseus eram o grupo mais zeloso da lei. Pensa na turma zelosa, mas zelosa mesmo, que não deixava nada escapar. Eles jejuavam 3 vezes por semana. É claro que Jesus chamou de sepulcaiado, mas jejuavam 3 vezes por semana. Davam dízimo até das hortaliças. Eram minuciosos, mas eram mecânicos.
As atitudes deles não alegravam o coração de Deus, porque só tem um jeito das minhas atitudes alegrarem o coração de Deus: eu ter nascido de novo. Irmãos, para quem olhava para os fariseus na época, de fora, para quem olhava só no verniz, para cá, achava assim: cara, esses são bambambam, esses são os crentes dessa, os verdadeiros crentes. Mas não, irmãos, Jesus falou: não, sepulcro caiado, sepulcro caiado. Tem muita gente que acha que ser líder na igreja é ser salvo. Irmãos, ninguém está salvo por ser diácono, ninguém está salvo por ser presbítero, ninguém está salvo por ser pastor. A possibilidade de ser salvo é se ver no Senhor Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ser lavado com o sangue de Jesus, e confessar que Ele é o Senhor. Fora disso tem salvação, não, irmão. Nicodemos era líder do povo, mestre em teologia, e não estava salvo. Não estava salvo. Então Nicodemos reconhece algumas coisas. Ele reconhece: Jesus veio de tu és mestre. Ele reconheceu em Jesus, mas não basta reconhecer que Jesus é mestre. Não basta você reconhecer que Jesus é mestre. Ele disse: olha, eu vejo que tu vieste da parte de Deus. Ou seja, Jesus, o Senhor não é um usurpador, não. O Senhor veio de Deus realmente. Mas não basta reconhecer que Ele veio de Deus apenas. Ele falou: olha, os milagres que o Senhor faz, ninguém pode fazer se Deus não estiver com Ele. Irmãos, meus irmãos, Jesus fez o cego enxergar, os mudos falaram, aleijado andou, endemoniado foi liberto, morto foi ressuscitado, fez muitos sinais. E Ele diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará mais obras. Se você nasceu de novo, você está lá com Deus. Aí deu eu gravo: fulano orou por uma pessoa, a pessoa estava lá com câncer, terminou, ela foi curada. Mas não foi fulano que curou, foi Jesus que curou. Aí veio dar glória ao Deus Altíssimo, mas agora a criatura que foi usada. Não diz aí idolatria. Você quer saber? Idolatria não é só no catolicismo, não. Na igreja evangélica está assim de idólatra. Assim de idólatra. Você quer ver um erro muito grave? Você pode ficar meio maluco, eu vou falar agora, mas aí você amanhã, segunda-feira, do mesmo jeito. Resta, segura aí. A pior coisa que tem é querer idolatrar Deus. Deus não quer ser idolatrado por você, Ele quer ser adorado por você. E tem muito que te idolatrando. Isso aqui é Bíblia, está vivo. Estranho isso, mas é verdade. Irmãos, Jesus, quando fala: tu és mestre em Israel, não entende essas coisas, ele estava assim: Nicodemos, sua teologia está boa, teu conhecimento está ótimo, mas você está cego, cara. Você não está enxergando nada. Aí ele fala assim: olha para quem está na sua frente. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Você não teve esse privilégio, eu não tive, nós não vamos ter. Humanamente falando, Deus não vai voltar de novo como ele está, Ele vai voltar com Deus como Ele é, em toda a glória que Ele tem. Pastor Jadson, o Criador estava na frente de Nicodemos, Nicodemos estava, estava doidão, chapado de religião, chapado de religião, está tendo overdose de religião. Você tem que ter overdose de religião, você tem que estar cheio do Espírito. Paulo fala: não vos embriagueis com vinho. Irmãos, e vinho aqui é o vinho literal, mas tem o vinho também do orgulho, tem o vinho do achismo, tem o vinho da mentira, tem um monte de vinho por aí. Mas Paulo fala: enchei-vos do Espírito. Aleluia! Enchei-vos do Espírito. Irmãos, todo mundo está cheio, amém? Não pode falar mesmo que está cheio. Cheio de você mesmo, ou cheio do Espírito, mas você está cheio. Seguindo. Uma outra coisa que o nascimento não é: o nascimento não é uma reforma moral. Tem muita gente que bebia e não bebe mais, acha que está salvo. Tem gente que fumar e não fuma mais, acha que está salvo. Tem gente que adulterava, não adultera mais, acha que está salvo. Não. É claro que essas transformações são frutos de uma vida transformada, é claro. E diz-se passagem também que tem muita pessoa aí fora que não é crente e dá mais exemplo, mais testemunho do que é muito crente. Porque tu tem que crente adulterando dentro da igreja, tem que jovem fornicando, montar um negócio doido. Eu e o pastor vou ministrar uma palestra para casais. Eu ia falar para os casados e vou falar para os solteiros. Uma igreja conhecida. Isso foi lá em 2007, eu lembro desse caso. Quando eu acabei de falar
O homem levantou a mão e disse: pastor, ora por mim porque eu estou adulterando. A mulher não sabia, mas morreu com a São Paulo. Fomos falar com o solteiro depois, até na igreja, namorado, noivo, e dentre eles tinha um seminarista, nem se fala de seminarista. E tanto tempo que eu fiz esse negócio, eu nem lembro mais. E quando acabei de ministrar, ele falou assim: pastor, eu e minha noiva estamos publicando. E foi homem para falar isso, os dois foram muito homens. Mas irmãos, isso é 2007. Lá na casa melhorou? Não, piorou. Quem está ajoelhando deu para transar, não para orar, não. Pastor, o senhor é doido? Não, estou falando a verdade. Não tem negócio, não. Um problema doido na igreja. Nem foi pedindo. Isso pode falar, isso não pode falar. Mas aqui pode, não. E lá fora o pau quebra. Nós estudamos lá na escola grande aqui do bairro. E quando minha filha entrou no banheiro, tinha uma menina transando com 2 meninos, uma vez só. Aqui, perto. A pior notícia: crente. Estou falando coisas estranhas para vocês? É claro que isso acontece nas igrejas, primeiro, porque as pessoas não comentam, não falam, não levam, e quando levam a liderança abafa, frouxo, tem medo de expor. Irmão, quem tem medo de pecar não pode ter medo de ser exposto. O grande problema é que o pecado te leva mais longe que você pode ir, te cobra mais caro que você pode pagar. Então vigia, e ora. Querido, o que é nascido de carne é carne. Não adianta pegar uma madeira podre e passar um verniz bonito, vai continuar podre. Não adianta você querer passar um verniz na sua vida, passar uma tinta linda para todo mundo achar você bonitinho, agradável, se por dentro de você está tudo morto. Deus está falando para você: você não te importa, nos acende de novo. Irmão, essa palavra está incomodando, eu estou glória a Deus, porque a verdade ela sempre incomoda. Mas a Espírito Santo é com bálsamo, ele sobe, ele vai começar. Aqui mesmo no texto, já vai começar a soprar, você pode esperar aí. Então é preciso nascer de novo. Se no 2, a natureza negativa, que não é o novo nascimento, no tópico 3, eu quero dizer para você: então o que é o novo nascimento? Atenção. O que é o novo nascimento? Novo nascimento é algo radicalmente novo. Quando Jesus fala, em verdade, eu digo que se não nascer de novo, essa palavra de novo no grego significa ser nascido de cima, ser nascido de Deus, ser nascido do Espírito. É isso que essa palavra está dizendo. Não é algo que você produz, você não gera isso, você não pode se auto-salvar. O padre não te salva, o pastor não te salva, o apóstolo não te salva, a irmã que ora 24 dias não pode salvar, porque também precisa de salvação. Mas Jesus te salva, Ele te transforma. Ter nascido de novo, então, é ter um novo coração, ter uma nova vida, é ter a mente de Cristo. E eu começo a fazer algumas perguntas aqui agora para você fazer uma introspecção. Primeiro, Jesus pensaria o que você pensa no dia a dia? Jesus agiria como você tem agido? Jesus falaria mal pelos cantos, como você tem falado? Jesus falaria mal do seu irmão, como você tem falado? Jesus se comportaria como você tem se comportado? Se a resposta for não, eu te digo: importa nascer de novo. No nascimento, o que é o novo nascimento? Ele é também um milagre que só o Espírito Santo pode produzir. Em João 16:8, Jesus fala o seguinte: ele fala da missão do Consolador. Ele fala o seguinte: olha, fala sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Novo nascimento não é ritual. Desceu igual os meninos vão descer as águas ontem, foi batizado, foi lindo o batismo. Mas aqui não salva. Batismo não tem poder de salvar. O salvo se batiza, mas batismo não tem poder de salvação. Então não é um ritual. Ninguém é capaz de sondar o coração e saber o que está no coração para saber se está salvo ou não está, mas Deus pode. O novo nascimento é uma obra exclusiva, poderosa, soberana, majestosa, magnífica do Espírito Santo. O novo nascimento, irmãos, é fruto
de arrependimento. O novo nascimento, irmãos, não é, presta atenção, novo nascimento não é arrependimento, pecado, arrependimento, pecado, arrependimento, não. Novo nascimento é arrependimento e frutos do arrependimento. O que Jesus diz? Lá em Mateus 3,8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele fala em Mateus 7,20: assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. Deus conhece você pelo que você faz também. Então você precisa se arrepender. Se arrepender dos seus pecados. Se arrepender dessa religiosidade vazia, gelada. E enquanto você não reconhecer que você peca, que você é pecador, que você está longe de Deus, você não vai conseguir se aproximar dele. Primeiro Deus mostra para você e para mim que nós somos pecadores, que nós pecamos, e como disse no início, o salário do pecado é a morte. Então nós falamos para Deus em um ato de arrependimento: Senhor, eu sei que sou pecador. Como eu digo, pecando, batendo o peito: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Paulo fala dos pecadores dos quais eu sou o principal. E quando você fala isso, você fala: Senhor, eu não tenho poder para me transformar, eu não consigo me auto-salvar, mas eu creio em Ti, Jesus. Eu sei que Tu és o Filho de Deus, que veio e morreu na cruz, e que ressuscitou ao terceiro dia, e que está aqui, e o Senhor pode me transformar agora. Isto é o novo nascimento. O novo nascimento é uma obra livre, soberana do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus fala assim, que deixa eu pegar aqui o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Irmãos, o vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Ele está falando o seguinte para Nicodemo: Nicodemo, o Espírito Santo é livre, você não põe cabeça nele, você não determina o que o Espírito Santo faz, ele determina o que você faz. Onde ele soprar, irmãos, coisa nova acontece. O Espírito Santo é aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, aquela pessoa que pecou demais, que foi longe demais, fala assim: esse está perdido, esse já era, não dá nem para orar mais. Pois o Espírito Santo pega essa pessoa, sopra sobre ela, e de repente aquele vai para o sossego, você levanta um exército vivo de adorador. De repente, meus irmãos, um Saulo de Tarso, furioso, assassino, derramava sangue de crente, indo para Damasco, Jesus solta o Espírito Santo sobre ele, e aquele homem é convertido e se transforma nos maiores bandeirantes do Evangelho. De repente, o Espírito Santo sopra sobre um endemoniado de Gadara, que tinha uma legião, e esse homem é transformado, esse homem se transforma num missionário, ele quer pregar a palavra de Deus. De repente, o Espírito Santo sopra sobre uma mulher que tinha 7 demônios, e ela é liberta. E Maria Madalena se transforma na primeira missionária da ressurreição, porque ela foi a primeira pessoa a ver Jesus depois de ressurreto. E saiu gritando pelo telefone: Ele está vivo. O Espírito Santo, ele é livre para soprar onde ele quiser, irmãos. Ele sopra na sua casa, na sua rua, na sua vida, na sua vizinhança. Ele sopra na cadeia, ele sopra na boate, ele quiser soprar. Ele sopra onde ele quiser, e quando ele sopra, ele é irresistível. Quarto e último ponto: quais as condições do novo nascimento? Já sabemos que precisamos ser salvos, nascer de novo. Sabemos o que não é o novo nascimento. Sabemos o que é o novo nascimento. Quais as condições? Nicodemo não estava entendendo nada, irmãos. Então Jesus começa a contar uma história para ele. Estou parafraseando. Nicodemo, você lembra quando o povo estava no deserto, marchando para a terra? Lembro, Senhor. Você lembra quando o povo começou a murmurar contra Deus? Nicodemo, lembro. Lembra quando Deus mandou um monte de serpente que começou a morder e matar aquele povo todo? Lembro. Você lembra quando o povo pediu Moisés para lá e fala com Deus para acabar com essa serpente? Lembro. Lembra quando Moisés intercedeu para Deus? O que Deus disse, Nicodemo? Aí está no texto aqui, né? Manda o povo fazer uma serpente de bronze, coloca no mastro, bota bem alto, e aquele que foi mordido pela serpente, olhar para essa serpente, mordido pela serpente, olhar para a serpente de bronze, será curado. Você lembra, Nicodemo? Lembro. Pois assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Aí Nicodemo vai se entender. Primeira condição do novo nascimento é você reconhecer que você é pecador.
que você está fora da presença de Deus, fora da glória de Deus. E eu volto a dizer, tem muito crente que está longe de Deus, que precisa se aproximar de Deus. Volta enquanto é tempo. A não ser que você entenda que você foi contaminado pelo veneno da antiga serpente, diabo. Eu não sei que você entenda que esse veneno chamado pecado é pior do que a doença, pior do que a pobreza, pior do que a própria morte. A não ser que você entenda que você está no corredor da morte, condenado à morte eterna. Você não vai olhar para Jesus para ser curado desse veneno. Você pode dizer assim: não, minha vida está boa demais. Eu trabalho, tenho os recursos, eu ando no meu carro, eu como o que eu quero, viajo quando eu quero, como o que eu quero, visto o que eu quero. Por que eu quero Jesus? Enquanto você não pensar que essas coisas são vãs, são passageiras, e que se não tiver Jesus na sua vida, você vai para o inferno, você não vai olhar para Jesus. Segunda coisa, olhar para Jesus com fé. A serpente ao longo da Bíblia, todos sabem, é um símbolo de Satanás. Se a serpente é um símbolo de Satanás, você pode chegar a dúvida: como que Jesus pega uma serpente para fazer uma analogia da morte dele na cruz? Jesus não está ensinando idolatria aqui não, né, irmãos? Está fazendo uma analogia, porque por que a serpente foi levantada no deserto? Para Deus mostrar para o povo: toda a humanidade está envenenada por esse negócio aí. Mas assim como você tem olhado para essa serpente, importa olhar para o meu filho. A serpente era um tipo do antítipo que é Jesus. E aí, querido, ele está dizendo o seguinte: a serpente enganou vocês, mas eu trouxe cura, eu trouxe vida, e vida em abundância. Irmãos, e a Bíblia diz que quando Jesus está na cruz, ele pega todo o veneno que estava em nós e lança sobre Jesus. Todo o veneno da antiga serpente que foi injetado em cada ser humano dessa terra é retirado de nós e lançado sobre Jesus. A condenação do nosso pecado, a miséria do nosso pecado, a desgraça do nosso pecado é lançado sobre ele. Isaías diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Estávamos enfermos pelo veneno da serpente chamado pecado. E quando Deus lança sobre o seu filho todo esse veneno, toda essa maldição que é o pecado, o sol em pleno pico, meio-dia, o sol vira, escurece, ele não suporta. O pai não pode amparar o filho, e o filho da cruz ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus agora é todo pecado, ele foi feito pecado, ele bebe sozinho o cálice da ira de Deus. Jesus morre a sua morte, a minha morte, a nossa morte. Ele paga a nossa dívida de maneira, irmãos, a dívida que nos pagou foi tão bem paga, foi paga de tal maneira que se você olhar para ele com fé, você é salvo. E olhar com fé, é claro que cabe você confessar. Quando você crê que Jesus morreu por você, você vai entender que Ele é a única esperança que você tem. E eu concluo trazendo os resultados do novo nascimento. O que você ganha com o novo nascimento? O que nós ganhamos? O que o céu nos dá? O que Deus nos dá quando nascemos de novo? Primeira coisa, você é liberto, você é arrancado das potestades de Satanás, você é arrancado das prisões espirituais, você é tirado da condenação eterna, você está livre. Deus abre o portão da cadeia espiritual e fala: sai, meu filho, você está livre. Jesus fala: entrará, sairá e encontrará pastagem. Bom, capítulo 10. Segunda coisa, você vai receber a garantia da vida eterna. João 3,15, olha o que Jesus fala aqui: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O texto está dizendo assim: todo aquele que nele crê terá. Jesus não está apontando para o futuro. Todo aquele que nele crê tenha. É agora, não é quando você morrer, é hoje, é agora. Você pode sair desse tempo salvo, nascido de novo, transformado. Basta você querer, basta dar crédito à palavra do Senhor. Isaías, ele clama lá no Velho Testamento, é isso que eu tentei falar: quem deu crédito à nossa pregação?
noite, abre os seus ouvidos, abre o teu coração. Mas a grande pergunta é: qual a sua decisão? O que você vai fazer? Eu disse que Jesus não falou sobre o novo nascimento com descrente. Zaqueu até então, o ladrão da cruz até então, a mulher samaritana até então. Todos eles se converteram, mas até então era pessoa que vivia à margem da sociedade. Zaqueu era tido como ladrão, aquela mulher como uma adúltera. O ladrão, não precisa falar, estava morrendo na cruz porque pagando pelos delitos dele. Mas Jesus falou para religioso. Eu vejo que o ambiente aqui é praticamente tomado por crentes. Se você nasceu de novo, amém, mas se não nasceu de novo, hoje é 2 dias para isso. Hoje eu estou pondo diante de você a vida ou a morte, a salvação ou a condenação, e a ordem dele é: escolha a vida para que você viva. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém.